Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e participe com a gente, viu? Seja também um dos nossos comentaristas. Deixa eu dar bom dia aqui ao Lúcio Sorte. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Haroldo Arruda Júnior, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. Excelente terça-feira, abençoado e de boas novas, a gente sempre pede. Olha, programa recheado de notícias, vamos falar aí dos escolhidos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, viu? Fica aqui com a gente que a gente vai comentar, vamos falar aí sobre essa eleição na Câmara e no Senado. Mas agora eu quero começar uma notícia de frente falando de outra posse, não é nem eleição, é posse. Falar que tomou posse a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O deputado Eduardo Botelho, do Democratas, assume pela terceira vez consecutiva a presidência da casa. A vice-presidente é a deputada Janaína Riva, do MDB, e o primeiro secretário, o deputado Maxi Russi, do PSB. A Assembleia começa o ano legislativo prometendo ajudar o governo do estado a comprar as vacinas da Covid. Notícia boa. Vamos acompanhar. A cerimônia de posse dos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa foi rápida, sem seguir muitos protocolos. No sistema online, pela internet e também presencial, para poucos convidados e a imprensa. O deputado Eduardo Botelho, que assumiu o terceiro mandato consecutivo, aproveitou o discurso de posse para fazer um balanço das suas duas gestões anteriores, ressaltando que o foco foi modernizar o poder legislativo e afastar a mancha de corrupção que pairava sobre a Casa de Leis por vários anos. A Assembleia de Mato Grosso está entre as 6 mais transparentes do país e a meta do presidente é colocá-la entre as 3 melhores. O deputado Eduardo Botelho está no seu terceiro mandato consecutivo à frente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, mas ele e os outros membros já enfrentam 2 ações na Justiça que pede a cassação e também a suspensão da chapa e também da recondução desse grupo à mesa diretora da Assembleia. Uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação popular. Essa questão ela já foi julgada no Supremo. O entendimento do Supremo é que essa cláusula que tem na Constituição Federal que fala da não recondução, ela não é de reprodução obrigatória. Isso foi julgado no Supremo. Esse era o entendimento do Supremo. E aconteceu um caso lá em Roraima que eles não alteraram a Constituição do Estado também. Então, aí o ministro deu esse afastamento. Agora, se o Supremo tem outro entendimento, eu não sei, mas o entendimento julgado é esse que está aí, de que não é cláusula obrigatória, é uma cláusula constitucional do Estado. Nesta terça-feira, dia 2, acontece a primeira sessão regimental do ano de 2021. A Assembleia Legislativa tem urgência em apreciar alguns projetos já na pauta do ano anterior e a apreciação de 2 vetos polêmicos, o que pede a isenção dos 14% para aposentados e pensionistas de Mato Grosso que ganham até o teto do INSS, atualmente em R$ 6.101. O outro veto é sobre o pedido do Tribunal de Justiça para pagar à RGA, a revisão geral anual dos servidores do Poder Judiciário. O líder do governo na Assembleia trabalha para manter os 2 vetos. Cabe à Assembleia também a responsabilidade. Nós temos que saber que o governo do Estado teve aporte do governo federal em torno de 1.350 bilhões, tanto de financiamento como repasse fundo a fundo para combater esta pandemia, na garantia de que não daria reajuste salarial aos servidores. Isso também inclui os poderes. Por isso que a Assembleia Legislativa não tem nenhuma lei, o Ministério Público não tem nenhuma lei, o próprio Executivo não tem. O Tribunal de Justiça apresentou uma lei, foi aprovada no Parlamento, o governo teve que vetar porque corre na irresponsabilidade, muitas vezes, de ter que devolver esse recurso ou ficar inadimplente com o governo federal. Então, nós vamos ter que buscar aí um entendimento. Cabe, lógico, com toda certeza, a Assembleia ter esse equilíbrio. E eu vou buscar esse equilíbrio, esse entendimento, esse diálogo com todos os colegas deputados. O deputado Eduardo Botelho garante que a prioridade da mesa diretora no momento é dar suporte e até ajuda financeira para que o Estado compre vacinas para imunizar a população mato-grossense contra o coronavírus. Primeiro, trabalhar para ajudar o governo nesse combate à Covid. Vai ser o nosso objetivo, ajudar de todas as formas
adquirir vacina para esse primeiro semestre. A esperança aí da vacina. Diga, Lúcio. Destacar um ponto aqui dessa entrevista do líder do governo, o deputado Dilmar Dal Bosco. Ele falou, olha, nós recebemos recursos lá do governo federal, né, para combater a pandemia, recursos assim, vultosos, né? Ou vultuosos, professor. Vultuosos. Né? De 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí ele citou o termo irresponsabilidade sobre a RGA do Judiciário. E aí é o seguinte, ele está chamando quem de irresponsável? É o Poder Judiciário que encaminhou o projeto para a Assembleia? Ou ele está chamando os colegas dele também de irresponsáveis, porque aprovaram? Então, era bom que isso daí ficasse bem claro, né? Quem é irresponsável nessa história? O fato é que, quando o governo federal, né, comunicou que liberaria os recursos para que estados e municípios pudessem enfrentar a pandemia, ficou muito claro, olha, durante um determinado período não tem aumento e não tem reajuste ao funcionalismo público. Ponto. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. O pagamento da RGA ao Judiciário oferece risco? Lógico que oferece risco. Porque é o seguinte, porque o Estado pactuou com o governo federal que não teria reajuste do funcionalismo. Agora é preciso ficar bem atento para ver o que é que vai ser resolvido lá na Assembleia Legislativa sobre dois assuntos. Sobre esse, que foi vetado pelo governador Mauro Mendes, o pagamento da RGA ao Poder Judiciário, e sobre um outro tema, igualmente polêmico, para mim mais polêmico ainda, que é a isenção, o projeto lá da Assembleia, né, que concedeu a isenção aos aposentados que ganham até o teto do INSS de R$ 6.100 para não pagar, para não ter descontados lá nos salários deles, os 14% da Previdência. Só falta o seguinte, eles manterem o veto do governador na questão dos aposentados e derrubarem o veto em relação à RGA do Poder Judiciário. Aí não vai faltar mais nada. Aí não vai faltar mais nada. É isso? Quer dizer, aí é o seguinte, é o joguinho combinado entre os poderes, não é isso? O joguinho combinado entre os poderes, deixa lá o governador Mauro Mendes vetar o reajuste dos servidores do Judiciário, né, a RGA, aí eles derrubam o veto do governador na Assembleia e o governador entra na Justiça e ganha a parada. E aí é o seguinte, aí eles mantêm o veto do governador para os aposentados, na questão dos aposentados, obrigando quem trabalhou 30, 40 anos a recolher em cima de um salário baixo, um desconto de 14%. Um desconto de 14%. Que faz Espera aí. Muita falta. Tem outras formas, existem outras alternativas. Nós já estamos assim, quase roucos de tanto falar sobre isso aqui no Notícia de Frente, sobre esse desconto dos aposentados aí, né? A maioria lá ganha, professor Inaera, 3 a 4 mil reais. Para quem não entendeu, Lúcio, é dos aposentados que a gente está falando, porque às vezes tem participações que o pessoal fala, mas 3 mil reais é para sobreviver. A gente está falando de gente já idosa, velhinha, que gasta quase todo o dinheiro com saúde, com medicamento. Por exemplo, quem ganha 4 mil reais... Que contribuiu a vida inteira. 3.500, 4 mil reais, vai ter um desconto próximo de 500 reais. Mensalmente, né? É um dinheiro que vai fazer uma falta danada para essas pessoas, né? Eles usam esse dinheiro para quê? Para pagar água, para pagar luz, remédio, muitas vezes aluguel e principalmente isso aí, professor, principalmente os remédios. Tanto é assim, você vai no início do mês, se você for no dia 1º em qualquer farmácia, em qualquer uma, você vai encontrar lá 2, 3 aposentados com uma pilha de remédios. Não é isso? Então é o seguinte, querer... Se existem outras alternativas,
Por que é que não se vai atrás disso? Né? Tem que cobrir o rombo da Previdência? Tem sim que cobrir, porque senão terão muitos problemas aí pela frente. Né? Agora, existem outros caminhos. Existem outros caminhos, existem outras alternativas. Lúcio, eu vou recuar um pouquinho a sua fala, né? Vou recuar um pouquinho o meu argumento, o meu raciocínio, questionando algo que eu acho que é basilar, né? Desse processo de recondução do Eduardo Botelho, deputado Eduardo Botelho, à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vou levantar aqui no debate a questão da constitucionalidade, né? Ou a inconstitucionalidade do ato em si. Absolutamente nada contra o deputado Eduardo Botelho. Acho que ele é um bom parlamentar, inclusive. Acho que ele é um parlamentar conciliador. Ele consegue enfrentar e consegue administrar e ter bom diálogo com categorias importantes. Já enfrentou dificuldades, momentos difíceis de mediação em que a Assembleia teve que estar presente e ele foi muito positivo, muito virtuoso na sua atuação. Mas, do ponto de vista da constitucionalidade, da questão do retorno dele no terceiro mandato à Assembleia Legislativa, é altamente questionável, né? Ou melhor, é inconstitucional esse retorno dele enquanto deputado estadual. Por quê? Por conta exatamente de uma leitura no Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes. Ele é claro nessa situação, mas muito claro e muito distinto. Mas como tudo aqui no Brasil, infelizmente é dessa forma, e não só na posse de presidente da Assembleia Legislativa, mas na posse de Tribunal de Contas, na posse de tudo que você pode imaginar. Muitas vezes não tem a mínima qualificação e vão empurrando com a barriga porque vão lidando e vão brigando com a lei. Ou vai ou racha. Mas a leitura do Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, assim como foi em outros casos de posse, é muito clara a leitura. Mas eles insistem, até muitas vezes conseguir, como nós já presenciamos por várias vezes. Eu, particularmente, acho que, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do bom para a democracia, para a sociedade, é que nós tivéssemos outro presidente na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apesar da qualidade do presidente Eduardo Botelho, mas por questões de legalidade, né, por ater as normativas da Constituição e a leitura do Supremo Tribunal Federal, é incabível essa recondução dele à presidência da Assembleia Legislativa. Mas como a gente é impotente, né, e não pode fazer absolutamente nada, isso vai continuar sendo empurrado com a barriga até que, de certa forma, arruma um jeito na lei, porque pode, só por emenda. Por emenda você pode alterar isso e fazer com que isso seja constitucional. Deixa eu colocar Agora, aqui. essa decisão, só detalhando um pouco mais as observações do professor Haroldo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, é uma decisão em caráter liminar. Né? Então, é o seguinte, ela se aplica a um objetivo específico, né, que é o caso de Roraima. É isso? Quer dizer, ele julgou lá um caso lá de Roraima, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, o processo, a ação caiu lá, coube para o ministro Alexandre de Moraes julgar, e ele julgou e concedeu a liminar e mandou fazer outra eleição lá. Agora é o seguinte, para o resto, né, e esse resto aí se inclui também a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, isso daí vai valer se, quando o Pleno do Supremo Tribunal Federal tomar a mesma decisão, confirmando a liminar do ministro Alexandre de Moraes. Né? A minha impressão é essa aí, porque aí é o seguinte, quando o Pleno do Supremo Tribunal Federal aprova uma medida como essa, como se diz aí no juridiquês, né? Cria-se jurisprudência. Né? Então, essa daí é a questão. Olha, gente, deixa aqui a participação dos nossos telespectadores para a gente trocar aqui de assunto. Mais uma vez, toda vez que a gente toca no assunto da Previdência, sempre temos aqui, a gente conta com a participação de alguém que vive isso. Isso é importante trazer. Olha, né? Bom dia, bancada. Eu trabalhei 40 anos na Seduc, eu não tenho nada, só empréstimo. É o Ney. Ou seja, o Ney diz que o salário dele está totalmente comprometido com empréstimos, e lógico. É empréstimo consignado. Por falar em Seduc, que é outro crime também, né? Por falar em Seduc, né? A grande maioria dos aposentados e pensionistas que serão prejudicados
se esse veto for mantido, né, eles são ligados à Secretaria de Educação. A informação que eu tive é de que pelo menos 80% seriam... E o seguinte, e naquela faixa salarial, 3.500 até R$4.000. Sim. Né? Agora é o seguinte, se houver boa vontade, se houver diálogo, né, e um pouquinho mais de sensibilidade, não é isso? Dá para resolver esse assunto. Não precisa colocar isso nas costas dos aposentados. É injusto, né? É desumano fazer isso, é desumano, né? Tirar de quem não tem praticamente nada, sendo o seguinte, que dá para buscar esses recursos para tapar o buraco da Previdência em outro lugar. Sem dúvida. Pega lá de quem tem mais, Sim. vai pegar de quem tem menos, Olha, teve a proposta aí dos agrotóxicos, de taxar um pouco os 1%, agrotóxicos, e teve o seguinte também, eu recentemente li um artigo de um presidente aí de uma entidade ligada aos fiscais de tributos, perguntando o seguinte, e aí, e o pessoal da elite? Funcionários graduados, que ganham altos salários, né? Que foram poupados nessa reforma da Previdência. Espera aí, os outros poderes foram lá, conversaram com os deputados, passaram a mão na cabeça da turma, e é o seguinte, e baixaram a borduna no lombo dos aposentados. Lúcio, tem que corrigir isso. Tem uma coisa, muito rapidamente, com relação a essa questão da injustiça que você disse. Por exemplo, a cadeia do algodão, por exemplo. Há 10, 15 anos atrás, houve um investimento muito grande em tecnologia, em estudo exatamente, de toda a cadeia do algodão, que ela passava por dificuldade, aquela coisa toda, para poder ter tecnologia suficiente para ser o que é hoje. De certa forma, a tecnologia já estabilizada, as vendas estabilizadas. Bancado com dinheiro público. Bancado com dinheiro público. Quando a gente fala bancado com dinheiro público, está essa turma dos aposentados, entendeu? Você está entendendo? Quer dizer, é o pessoal que bancou exatamente boa parte do sucesso do agronegócio hoje. E não consegue fazer a contrapartida exatamente aí no agronegócio para que pudesse resolver essa situação. Está entendendo? Quer dizer, quando a gente fala em 1% de taxação do agrotóxico, por exemplo, é uma saída simples, rápida e eficiente e de responsabilidade social. Mas os barões não estão nem aí. Os barões não estão nem aí. Esse é o problema. Eles querem mais e mais. Esse é o problema. Eles não querem devolver um pouquinho, né? Devolver, que eu digo, no aspecto social, sim, de toda aquela fortuna, claro, que eles retiram da terra aqui em Mato Grosso. Bom, eu vou parar aqui, porque a Nayara está aqui me censurando, eu vou parar de falar. Não estou censurando não, gente. Eu só queria aqui colocar mais participações para a gente encerrar esse assunto e ir para um outro assunto. Olha aqui, não sabia que o Legislativo executava também RGA para o Judiciário e Legislativo todo ano, hipocrisia pura. Tem mais gente aqui, bom dia bancada, o governador pode ser um excelente administrador, mas no social é um carrasco. Haja visto o que ele fez com os professores de não pagar o auxílio e agora com os aposentados. Só Deus na causa. Lembrando daquele auxílio dos professores. Eu quero falar sobre isso. Ó, o governo federal deu uma ajuda extraordinária, não só à população de Mato Grosso, mas à população do país inteiro, com o pagamento do auxílio emergencial, né? No país todo beneficiou aí mais de 60 milhões de pessoas. Sim. Né? Aqui em Mato Grosso, de cada 3 famílias aqui do estado, uma foi beneficiada com o auxílio emergencial. Ele foi suspenso, né? O governo federal ainda não decidiu se vai retomar, mas é preciso colocar o seguinte: e as prefeituras de Mato Grosso e o governo do estado não vão olhar também para essa questão? Vão ficar só esperando o governo federal? Espera aí, as prefeituras receberam, sim, muito dinheiro no ano passado, né? Para quê? Para auxiliar no combate à pandemia, à perda da arrecadação. E aí, eles vão ficar fazendo cara de paisagem? Não vão sentar e discutir aí um programa de proteção social para quem está sem emprego, para quem não consegue pagar as contas, para quem não consegue colocar comida na mesa? Espera aí,
o Estado falou o seguinte, olha, o Mais Mato Grosso vai investir mais de 9 bilhões de reais. O governador Mauro Mendes falou, olha, 2021 vai ser um ano espetacular. Mas aí, espera aí, mas e para essas pessoas? O que é que tem de espetacular na vida delas quando elas não têm comida para colocar na mesa para alimentar a família? O espetacular em cima do seu ponto de vista de infraestrutura, né? Mas eu já disse por várias vezes, o governo Mauro Mendes é um governo fazedor, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um governo que faz realmente. Tem os méritos dele. Mas na área social não tem sensibilidade, é muito fraco, é muito difícil. Foi o que a gente cobrou, um auxílio, uma ajuda na época da pandemia também. Exatamente. Não tem, você vê que tem problemas com profissionais de saúde, tem problemas com professores, tem problemas com pensionistas, está vendo? Tem problema com gente. Mas, por exemplo, agora... Não é humanizado. E nessa questão do auxílio emergencial, as câmaras municipais aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, das médias e das grandes cidades aqui de Mato Grosso, tem que ir em cima do prefeito. E aí? Vamos deixar essas pessoas passando fome? Os deputados estaduais têm que ir em cima do governo do estado. Olha, nós não vamos criar nenhum programa para atender essas pessoas, essas famílias que estão passando por enormes dificuldades. Já se falou o seguinte, olha, o próprio presidente Eduardo Botelho já disse um dia, olha, o Mauro Mendes é meu amigo, eu sou aliado dele, né? Ajudo o governo, feita, Lúcio. mas o seguinte, o governo tem que olhar para os pobres. A Assembleia aprovou aquele auxílio dos professores e aconteceu o que está acontecendo agora com os aposentados. Não pagou, entrou na justiça para não pagar. Isso que aconteceu. Pois é, o sempre auxílio assim. emergencial para os professores que estavam sem contrato. É preciso de ter mais sensibilidade. Olha, o seguinte, falando na questão social, olha, eu não sei, eu acredito que ela pode ajudar. Né? Ela tem uma preocupação com o social muito grande, né? É uma mulher sensível, né? E eu acredito que a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, pode contribuir com isso, né? Por exemplo, teve lá o episódio lá da segurança, da Secretaria de Segurança, onde ela deu um pito no secretário de Segurança, ficou pronta. Aí resolveram o problema na Delegacia da Mulher. Então é o seguinte, essa questão social aí é importantíssima. Essas pessoas não podem continuar no grau de dificuldades que elas estão vivendo. Espera aí, se as contas estão equilibradas, tudo no azul, uma beleza, uma maravilha, céu de brigadeiro, ano espetacular, e aí? Vamos ajudar quem mais precisa, é o seguinte, né? Vão virar as costas para quem está enfrentando tantos problemas, tantas dificuldades. Sem dúvida. Bom, vamos aqui para o GD, para o Portal Gazeta Digital, repercutir aqui a notícia da Noelisa Andreola. Delegado Claudinei disse que áudio de coronel é vexatório para a PM. Após o jornal A Gazeta vazar o áudio em que a coronel Rúbia Fernanda implora pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro à sua candidatura ao Senado, o deputado estadual delegado Claudinei, que também é apoiador do presidente, disse que não era surpresa alguma nos bastidores políticos sobre o ocorrido e afirmou que essa foi uma situação vexatória para os integrantes da Polícia Militar. Ele disse o seguinte: é isso aí, infelizmente vazou esse áudio, uma situação vexatória, constrangedora para uma agora coronel da PM. Isso acaba até afetando a carreira política dela no futuro, se pensar tentar um cargo e indiretamente até afetando a própria instituição, a Polícia Militar. Acho que a gente não colocou esse áudio aqui, né? Não. O jornal A Gazeta deu com exclusividade no final de semana um áudio que foi vazado aí de uma ligação da Coronel Fernanda ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir aí um trechinho desse áudio? Temos aí, Verônica. Estou aqui junto com o marido dela. Tá tendo uma dificuldade muito grande aqui. Eles querem sair candidato sozinho. Eu falei, sem o apoio do presidente, para mim não tem interesse. Sozinho. Quem está desistindo aí é o presidente. Tá, eu passei o telefone para ela, presidente. Para você. Para você. Deixa eu falar um troço. Não quero não. Não, faz a gentileza, amigo. Vem cá, porque o Gali é um homem de palavra e eu também. Roberto França. Aí, ó, ele falou quem é candidato. Ai, não é candidato. Presidente, se eu soubesse como que eu tô aqui escondido. Escondido.
Completamente. Mudou o quadro completamente. Eu sei, presidente. Mas o senhor me deu essa palavra do senhor. Você vem a candidata. Sim, senhor. Pode falar que tem um apoio, vem cantar. Entra no link, presidente. Entra no link. Bom, pois não. Pode falar, Lúcio. O bom foi junto. Quem Se fosse na começou- escola ia contar as letras. Quem começou falando ali, nessa gravação, foi o presidente do Patriota, Adilson Barroso, não é isso? Né? E ele veio para Cuiabá, naquele dia, com uma única missão. Né? Retirar o apoio do presidente Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro, à candidatura da coronel Rúbia Fernando. É isso? Aí é o seguinte, aí estava por lá também o Vitório Galli, e como ele é nosso telespectador, talvez ele até nos ajude, mas não sei se ele vai querer contar a história completa, mas uma boa parte dela nós acabamos de ouvir aqui, não é? O Adilson Barroso conversava com o presidente Jair Bolsonaro, aí falou, olha, eu vou colocar a coronel em contato com o senhor, aí ela chorando, implorando, não é isso? Uma atitude assim, no mínimo questionável, não é? No mínimo questionável, né? Uma atitude... Olha, deixa eu ser candidata, né? Quem sabe daqui uns dias eu recuo da candidatura. Parece que teve, inclusive, Não, teve. Aí o presidente até chegou e falou, mudou o quadro completamente, tentando explicar por que estava retirando, né? Pedindo para que ela não fosse candidata, mas de uma outra forma, mais sutil. Olha, mudou o quadro completamente. Diz Jair Bolsonaro... É porque ela disse ao presidente que o senhor deu minha palavra, sua palavra. Né? Isso mesmo. A atitude dela é uma atitude infantil, de uma fã de frente, de cara a cara com um ídolo. Aí ela fala... Uma garotinha de 15, 16 anos que quando o presidente, desculpa, Haroldo, que não foi ali, só para a gente complementar, o presidente fala, ela fala, eu sei, presidente, mas o senhor me deu sua palavra, como disse o Lúcio. Só um pouquinho, presidente, eu estou passando mal aqui. Aí foi, né, o que gente, houve aí. Olha, a isso aí é de uma infantilidade fora do comum. Se você pegar, por exemplo, uma garota de 15, 16 anos e colocar ela de frente com o ídolo dela, a reação será a mesma. O Lúdio teve uma reação muito próximo disso, o Lúdio Cabral, quando deu de cara com o Lula. Eu pensei que ele ia ter uma coisa, entendendo? Meu Deus do céu, chegou a tremer, meu Deus, o Lula é o Lula, é o Lula, é o Lula. O Lúdio Cabral fez isso, há muitos anos atrás. Está entendendo? Quer dizer, para ela falar com o presidente Jair Bolsonaro é coisa de fã. Gente, ela sentou nessa cadeira aqui, fizemos uma entrevista com ela. Ela não teve também, uma não é só fã, opinião. Né? Ela não teve uma opinião dela sobre todos os temas que nós abordamos aqui, aborto, dela não teve nenhum. Ela sempre respondeu o seguinte, bom, se o presidente disser isso, eu vou com o presidente. Se o presidente disser isso, o que é isso? Mas ela nunca escondeu também Você que tá era entendendo? essa campanha dela. Que é ela isso? era uma soldada do como presidente é que você Jair pode se Bolsonaro. candidatar? Ela não foi hipócrita, ela não escondeu isso. Mas ela, como candidata ao Senado, ela é uma representante do Estado. Ela tem que ter personalidade suficiente para isso. Tudo bem, você está certo, mas ela não escondeu, ela não mentiu. Não, mas o que Essa foi o slogan dela desde o começo. O que o Haroldo está colocando, né, é o seguinte, deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo chegar, né? Ele está colocando, mediar ele está colocando na mediadora é ela, por favor. Não, mas não, mediar a discussão. A impressão que eu tenho que o Haroldo está querendo colocar é o seguinte, a pessoa pode apoiar um líder, né? Sim. Seguir um líder, né? Compactuar as mesmas ideias. Pensar igual a ele, não é isso? Só não pode perder a identidade. Exatamente. Né? Só não pode perder a própria identidade, porque ela precisa ter opinião, né? Precisa ter ideias, precisa ter um projeto próprio, não é isso? Exatamente. Né? E o seguinte, só detalhando, sabe onde ocorreu essa conversa? Onde ocorreu na apresentação dela? Essa conversa aí ocorreu porque tem um barulho. Embaixo do palanque. No dia da apresentação do Patriota. No dia da convenção do Patriota. No dia da convenção. Não, tem ali a foto do fundo. Sim, no dia da convenção. Foi ali que ocorreu. Aí tem Presidente, tem uma fala, né, do Vitório Galli também, que ele acabou, mais à frente da conversa, ele também conversou com o presidente, né? Que o Vitório Galli é o seguinte, o perfil dele é aquele de tentar acalmar, conciliar, entendeu? Tem e ele fala uma coisa que acabou acontecendo, né? Olha só, para complementar antes de você falar, ele fala assim, para conversar sobre esse quadro político fica complicado. O que acontece?
o que aconteceu? A eleição fica solteira. Outros fatos aconteceram ao longo do percurso. Outros candidatos aí. O Zé Medeiros se ofereceu vice-di, aí não deu para escutar. Qual que é meu problema? O quadro criado no momento, eu não tenho como garantir a eleição dela. Eu vou ser massacrado pelo Brasil, que a minha candidata não se elegeu senadora em Mato Grosso. Aí você me mata em 2022. Eu não sou eleito mais para nada, disse o presidente a Fernanda. É que a ideia era o seguinte, era o Medeiros de candidato ao Senado, apoiado por Bolsonaro, e a coronel Rúbia Fernanda de suplente. Dele, né? Exatamente. Mas aí não a deu coisa certo. mudou completamente. Não deu certo, né? Não deu certo, até pela forma como a coronel se dirigiu ao capitão, ou melhor, ao presidente. Assim, eu acho que as pessoas não podem se desviar de princípios, de valores, né? Você precisa ter uma personalidade, precisa ter opinião suficiente para poder segurar as suas ideias, manter as suas ideias, independente de qualquer coisa. E a fala dela é uma fala infantil, é uma fala de que, se o presidente disser assim, olha, é amarelo, se for verde, é verde, né? Vai para a esquerda, ela vai para a esquerda, como se fosse um comandante falando com o soldado mais raso, sabe? E isso realmente é triste, né, no papel de coronel, gente, né? Como é que pode agir dessa forma? Olha, presidente, eu vou vender tudo que eu tenho para fazer uma pesquisa para ver como é que eu estou, e chorando, né, se humilhando, né? Eu acho isso então naquele deprimente. momento que foi gravado um videozinho que passou na convenção, não passou na convenção? Foi um vídeo? Isso. Foi. Bom, vamos saber os destaques de vocês para hoje? Olha, eu vou falar sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, né, o retorno das atividades, a fala do Fux e, de certa forma, as verdades que Fux falou ao presidente, indiretamente falando ao presidente Jair Bolsonaro, né? A questão da racionalidade vai vencer o obscurantismo. Absolutamente tudo que muita gente gostaria de falar, tendo na presença o presidente Jair Bolsonaro, né? Para que ele pudesse refletir, sobretudo, as suas ações durante a pandemia ou durante toda a sua gestão. E eu vou aproveitar a fala dele, alguns pontos da fala dele, para poder chamar a atenção e destacar. Posso resumir? Pode. O que você falou aí? Na linguagem popular missa de corpo presente. Missa de corpo presente, exatamente. E o seu, Lúcio? Meu destaque é sobre a pandemia, com dois focos, né? Que na realidade acaba sendo um só, né? Uma decisão aí do governo do estado, né? Que cancelou o ponto facultativo de carnaval e proibindo festas em todo o estado. Vamos ver se o decreto será seguido, primeiro. Segundo, vamos ver se vai ter fiscalização. Você fala seguido porque é uma recomendação. Eu digo o seguinte, as prefeituras dizem o seguinte, olha, quem decide no município é a prefeitura, né? O governo pode orientar, pode sugerir, é o que eles falam, né? É o que as prefeituras costumam dizer, não é? Mas tem discussão sobre isso, né? Tem discussão sobre isso. Do lado do governo, ele falou, olha, a prefeitura não pode amenizar um decreto do governo, mas se ela quiser agravar, pode. Ou seja, não pode deixar suavizar as medidas, mas se quiser colocar mais rigor, aí pode, né? Mas é uma discussão, mas o importante é saber o seguinte, vão seguir ou não vão seguir? Bom, aqui em Cuiabá falaram que também já cancelou o feriado aqui, né? O feriado de carnaval, a prefeitura já cancelou. E aí o seguinte, isso tudo se justifica porque a pandemia está avançando, o número dos casos tem aumentado, o número de mortes diariamente também está aumentando, e aí tem uma notícia extremamente preocupante que vem lá de Rondonópolis, que tem 2 casos suspeitos da nova cepa, ou seja, de uma nova variante do coronavírus. É isso? A amazônica? Não. Sim, lá Amazonas. Né? Sim, uma das pessoas tinha passado por Manaus, que foi atendida lá em Rondonópolis. Então, é uma preocupação, e uma preocupação grave, até porque, Nayara, você se lembra do que disse o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, na semana passada, lá no Jornal do Meio-Dia. Falou, olha, temos que torcer
para que essa variante não chegue aqui em Mato Grosso. Mas vai ser difícil ela não chegar. É, bem próximo, né? E, gente, antes aqui do intervalo, deixa eu colocar mais participações dos telespectadores. Nayara e meninos, bom dia, olha só. Obrigado pelo meninos. A Marli, vamos aqui, porque a Marli participou também falando da eleição do Senado, da Câmara, na volta do intervalo a gente vai falar disso. Marli, a Fernanda, a candidata, quase ganhou. E aí, Jair Bolsonaro não ia agir assim? Para mim, ele não cumpriu mais uma vez a palavra. Ela foi o fantoche. O choro é compreensível, de nervoso ao ver a verdade. É a Marli. Tem mais gente aqui participando. Eu queria saber se a cadeira do dentista da UPA Morada do Ouro já arrumou, porque eu fui lá sexta-feira à noite, estava quebrada. Só do postinho aqui do bairro que está quebrado. Agora, já basta do postinho aqui do bairro que está quebrado. Agora da UPA também. Só me faltava essa. O prefeito não vai arrumar, até o ar-condicionado da UPA está quebrado também. É a Maria, do Altos da Serra. Então, ar-condicionado e cadeira do dentista quebrados lá na UPA Morada do Ouro. Aliás, essa é uma reclamação constante de quem precisa das unidades de saúde aqui em Cuiabá. É bom olhar lá em Várzea Grande também, para ver se não ocorre o mesmo problema. Agora, aqui em Cuiabá, são reclamações e mais reclamações sobre o que não funciona nas unidades básicas na rede de saúde. É problema na UPA, é problema na policlínica, não é isso? Então, é preciso ficar atento nisso, né? E os senhores vereadores? Por que é que eles não fazem aí, por exemplo, antes, né? Na época lá, pré-eleitoral, eles saíam, visitavam um posto de saúde, visitavam a UPA, visitavam a policlínica, não é? Entendeu? Um show pirotécnico, e agora? E agora, os novos vereadores? Não tem que fazer um trabalho nesse sentido? Ver como é que estão funcionando as unidades de saúde? Eles não se comprometeram em defender os interesses da população, principalmente a população mais pobre? E aí, estão esperando o quê? Os dois que faziam mais isso perderam a eleição, né? Sejamos justos, né? Não, mas tem gente boa aí. Tem gente boa aí. Tem gente boa que tem preparo e tem condições de fazer exatamente esse trabalho de fiscalização. E a gente está esperando isso. Olha, só para encerrar aqui a participação, sapatinho vermelho, a Suzy manda aqui a foto, a Suzy do Recanto dos Pássaros, e dá o destaque aqui no sapatinho vermelho do Haroldo, diz a Suzy. Tem vermelho, tem amarelo. Dizendo o Haroldo que um dia desse veio com um azul e um vermelho. Eu não, acho que ninguém reparou, né? Ninguém reparou porque esse que está aqui era vermelho e o que estava aqui para dentro era azul, entendeu? Então ninguém enxergava. Mas eu vi com... Olha, acordei com tanto sono que eu coloquei um vermelho e um azul. Você acredita um negócio desse? Gente, olha, quando a gente fala que sábado a gente está feliz que vai dormir um pouquinho a mais. Professor lançando moda numa notícia de frente. Olha aqui o seguinte, daqui a pouco ele vira influenciador. Já está virando, Lúcio. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta vamos falar das eleições lá no Senado e na Câmara. A gente já volta.